Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Prazer encontrar você aqui novamente. E você que talvez está por acaso aqui hoje, esse canal tem estudo bíblico diário. Todos os dias, 6 horas da manhã, nós temos estudos bíblicos aqui. Estamos estudando a Bíblia de forma expositiva, ou seja, versículo por versículo, com muito cuidado, com muito zelo, para extrair exatamente o que as Escrituras têm a dizer para nós, observando o contexto histórico, né? E sempre que possível, tirando lições para as nossas vidas. Todo dia de 6 horas da manhã. Você que é uma pessoa que acompanha diariamente, meu muito obrigado. Você que todos os dias passa aqui, deixa o seu joinha, seu amém, comenta que assistiu. Essas palavras me animam e me alegram muito. Afinal de contas, é sempre pensando em você que assiste que nós estamos aqui todos os dias. E eu quero agora te convidar a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Nós estamos no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Nós estamos falando da chegada de Paulo em Corinto, na cidade de Corinto. Falamos já da importância dessa cidade no contexto histórico, econômico, social, enfim, da época. E hoje no verso 6 nós vamos observar o seguinte: Paulo está pregando, não é? Ali nós falamos no versículo 5, e o verso 6 nos diz: observando-se eles, falando dos judeus, opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse: sobre vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Paulo chegou ali, foi pregando para os judeus, e o verso 6 que nós lemos começa dizendo que eles se opuseram à pregação de Paulo. Eles tiveram uma grande oposição. A pregação da cruz de Cristo em Corinto, e nós falamos da necessidade da pregação ser cristocêntrica, e a pregação de Paulo era essa pregação, e ela se tornou um escândalo para os judeus e loucura para os gentios, e próprio Paulo escreveu isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Os judeus aguardavam um Messias vencedor, mas não um Messias sofredor. Eles queriam um Messias conquistador e não um Messias que vertesse sangue no Calvário. A palavra da cruz foi e continua sendo loucura para os que se perdem. 1 Coríntios 1,18 nos diz isso. E em virtude desta ferrenha oposição dos judeus ao apóstolo e à sua mensagem, Paulo tomou uma decisão. Os judeus não quiseram a mensagem, Paulo decide. Nós lemos no versículo 6, ele tem uma atitude, não é interessante? Sacudiu as vestes e tomou a decisão agora de concentrar o seu ministério entre os gentios. Wiersbe, ele comentando esse fato, ele diz que a ação de sacudir as vestes era um gesto de julgamento, que significava tipo assim: você teve a sua oportunidade e a desperdiçou. Ou seja, estou limpo dessa sua decisão. Jesus havia instruído os seus discípulos em uma determinada ocasião, em Mateus 10 e versículo 14, depois isso acontece, repete em Atos 13, 51. Quando percebessem que os seus ouvintes não queriam, Jesus disse: sacudir o pó dos seus pés, porque as pessoas não estavam querendo aquilo que estava sendo ensinado. E Paulo aludia à palavra de Deus dita a Ezequiel com respeito ao vigia, que tocava a trombeta para avisar de um perigo iminente. Se o povo não quisesse e fosse morto a espada, o sangue daquele que fosse morto não caía sobre o vigia, o sentinela, porque ele avisou e a pessoa não ouviu. Isso está em Ezequiel 33 e o versículo 4. Paulo declarou ali, daquela forma, que havia cumprido o seu dever. Paulo havia avisado, né? E os judeus, a partir de ali, nós lemos aqui no versículo 6, eles assumiriam toda a sua responsabilidade pela recusa do Evangelho. Ele se considerava livre da culpa deles, livre do sangue deles. Interessante observar isso, né? E um fato é, sempre que Deus abençoa um ministério, nós podemos esperar não apenas mais oportunidades, mas também oposição.
E a responsabilidade de quem ouve o Evangelho, ela é sempre pessoal do ouvinte. Nós que anunciamos a mensagem, o desejo do nosso coração é que todos que ouvem entendessem e crescem. O desejo do nosso coração é que todos aqueles que recebem a palavra que nós anunciamos, que eles entendam o Evangelho e se entreguem a Cristo. Porque nós sabemos a realidade e o prazer que é viver uma nova vida com Cristo. Esse é o nosso desejo. Mas nós sabemos que nem sempre é assim, não é? Nós sabemos que muitas vezes você prega o Evangelho e existe uma grande oposição. Tem pessoas que se colocam contra aquela mensagem, que se opõem abertamente ao que é ensinado. E sabe, meus amados, nós precisamos entender que nós somos chamados a semear. Somos chamados a lançar as sementes, nós somos chamados a falar do Evangelho. Se o ouvinte não está querendo aquela mensagem, se ele está negligenciando a mensagem, ignorando, nós precisamos saber que fizemos a nossa parte. O que eu, enquanto mensageiro, não posso deixar é de falar. Eu preciso falar. Mas se o ouvinte não quiser, eu preciso estar em paz no meu coração e entender que eu fiz a minha parte. Eu não sou culpado mais daquele sangue inocente. Aquele sangue não é mais inocente. Ele foi orientado. Eu devo deixar então a responsabilidade, até porque Deus não obriga, Deus não força, Deus deixa a pessoa agir, entendendo dentro do que a sua graça, a sua misericórdia se manifesta e revela àquela pessoa, e a pessoa é livre, se quiser receber e entender. E Paulo toma essa atitude, né? Já falei, não querem, eu vou concentrar nos gentios agora. É uma atitude difícil de pensar, mas precisa ser levada assim. E aí talvez esteja falando com você que tem ouvido a palavra, sabe do que tem que fazer e às vezes tem ignorado. Olha, a responsabilidade na desobediência, ela é totalmente pessoal. Nosso papel é avisar. E é o que nós estamos fazendo. Mas cada um é responsável pelas suas decisões e dará conta diante de Deus. Se uma porta fecha aqui, outra vai abrir ali para ser anunciado o Evangelho. Se os judeus não queriam aqui, ele ia para os gentios que iriam abrir os corações. O próprio Paulo escreveu assim, 1 Coríntios 16, 9, porque uma grande e oportuna porta para o Evangelho se me abriu. E há muitos adversários. A porta abre, os adversários existem e nós vamos continuando servindo ao Senhor para a glória de Deus. Pensa nisso. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar em mais um estudo.